Que a gente resolve essa questão aqui? Se um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo, quanto pesa 1,5 tijolo? Bom, como é que a gente vai fazer para resolver? Pensa o seguinte, eu vou colocar aqui o desenho de um tijolo, né? Supondo um tijolo. Então imagina o seguinte, que a gente tem aqui um tijolo, tá? Supondo que isso seja um tijolo. Como que a gente vai resolver isso daqui? Ó, um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Tá, um tijolo ele é composto de, se a gente dividir ele por 2, vão ser duas metades, certo? Então vão ser 2 meio tijolos. Então eu vou dividir aqui esse tijolo por 2, tá? Imagina que eu dividi esse tijolo em 2. Então esse tijolo tem duas partes, ou seja, duas metades, ou seja, 2 meios tijolos. Se um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo, ou seja, eu tenho aqui um meio tijolo, certo? Aqui eu tenho outro meio tijolo, só que um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo, ou seja, eu tenho 1 quilo de um lado e eu tenho meio tijolo de outro, que é o peso total de um tijolo. Então, se eu dividir ele no meio e eu tenho aqui 1 quilo de um lado, então eu vou ter 1 quilo de outro lado, certo? Então, um tijolo, no total, pesa 2 quilos. Então, o peso total de um tijolo é de 2 quilos, ou seja, 1 quilo de um lado mais meio tijolo do outro lado. Só que se eu dividir por 2, as duas partes pesam a mesma coisa. Então, o peso de meio tijolo, que é a outra parte, é igual a 1 quilo, que é a primeira parte. Então, eu sei o peso total de um tijolo nesse caso. Só que a pergunta é quanto pesa 1,5 tijolo? Ou seja, se um tijolo inteiro ele pesa 2 quilos e a metade de um tijolo pesa 1 quilo, então 1,5 tijolo vai pesar 3 quilos, certo? Porque é 1 quilo de uma metade mais 1 quilo de outra metade, totalizando 2 quilos em um tijolo, mais 1 quilo de outra metade, que a gente quer saber quanto pesa 1,5 tijolo. Então, mais 1 quilo de outra metade, eu tenho 1 quilo, mais 1 quilo, totalizando 3 quilos. Então, a resposta dessa questão aqui é 3 quilos. Agora, a gente vai fazer outra questão, que é a seguinte. Tá? Vou colocar aqui. A gente vai fazer essa questão aqui. O pai do padre é o único filho do meu pai. O que o padre é meu? Então, vamos lá. O pai do padre é o único filho do meu pai. O que o padre é meu. Então a gente vai fazer essa questão do seguinte jeito. A gente vai colocar aqui, ó, o pai do padre. Então eu vou botar aqui, imagina aqui o P, imagina que isso é um P, ficou horrível, mas imagina que seja um P, corresponde ao pai do padre, tá? E o pai do padre, ou seja, esse é o pai do padre. Então abaixo dele eu tenho aqui o padre. Eu vou colocar o padre como sendo A, tá? Imagina aqui que isso é um A, tá? Então aqui eu tenho o pai e aqui eu tenho o padre. Esse é o pai do padre. O pai do padre é o único filho do meu pai, ou seja, esse cara aqui é o único filho do meu pai, que é o pai do padre, certo? Então eu tenho aqui o meu pai. Eu vou botar como sendo C, tá? Só para simplificar, pode ser qualquer letra, só para simbolizar, né? Então eu tenho aqui o seguinte, esse daqui é o meu pai, certo? Esse é o meu pai, porque aqui
tá falando o único filho do meu pai. Tá, o único filho do meu pai é o pai do padre. Então eu tenho aqui o padre, eu tenho aqui o pai do padre e eu tenho aqui o meu pai. Só que o pai do padre, né, que é esse daqui, ele é o único filho do meu pai. Ou seja, o meu pai só tem um filho. Se o meu pai só tem um filho, esse filho sou eu, certo? Porque eu não tenho irmãos, o meu pai só tem um filho. Então esse filho tem que ser eu, né? Porque eu tenho um pai. E o meu pai só tem um único filho, então esse filho sou eu. Se esse filho sou eu e esse filho do meu pai é pai do padre, então o padre é meu filho, certo? Então a resposta é que o padre é meu filho. É só você pensar o seguinte: você faz a. Você faria a árvore genealógica, né? Então você imagina que o único filho do meu pai, então você faria o desenho do teu pai, em seguida você faria o desenho do único filho do teu pai embaixo, e esse único filho do teu pai é o pai do padre, certo? E você faria o desenho do padre embaixo. Só que se esse único filho do teu pai é o pai do padre, e você é filho do teu pai, logo você é o pai do padre. Então essa é a resposta, que o padre é meu, o padre é meu filho. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, é só deixar nos comentários que eu respondo. Talvez por texto você entenda melhor. Então é isso. Até o próximo vídeo.